bênção ter os irmãos mais uma vez aqui. Eu sou o pregador João Antônio e essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje eu desejo que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que você continue sempre caminhando com o Senhor dia após dia. Amém? Eu sou o pregador João Antônio e hoje eu vou trazer uma mensagem para você. Uma mensagem que o Senhor tocou no meu coração para que assim nós possamos aprender mais da palavra dele. Que ele possa falar aqui a decisão, o que ele quer que nós melhoremos em nossas vidas. Amém? Mas antes de começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Isso é muito importante para que você sempre continue comigo aqui no YouTube. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho, você estará sempre nessa corrente de oração que nós temos formado. Então vamos começar a mensagem de hoje. Hoje quero ler primeiramente um texto com os irmãos que gera muita confusão e muito debate acerca dele. É o texto de Efésios capítulo 4, o versículo 26. Leia comigo então o que está escrito na palavra de Deus. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem gera muita confusão no meio cristão, pois nós confundimos. Muitas vezes falamos que irar é pecado. Mas o que significa o termo ira? A ira significa um sentimento de inconformidade, indignação por alguma injustiça, por exemplo. É um sentimento de indignação e de inconformidade que nós temos. Mas muitas vezes nós achamos que a ira é um pecado, mas não. A ira não é um pecado, mas aquilo que a ira pode resultar, isso sim se torna pecado. A nossa ação quando estamos irados. Mas a ira não deve ser o pendão, a nossa bússola, para assim tomarmos as nossas decisões. A ira não deve ser a nossa consultora de decisões. Aqui nós vemos que nós devemos apaziguar a nossa ira. Nós devemos nos acalmar e tomar a nossa decisão depois que nós estamos calmos e assim serenos, sãos de toda a ira. O salmista do Salmo 4 também escreveu algo parecido com o que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos ver o que o salmista, no caso Davi, escreveu no Salmo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Glória a Deus. Então esse texto deixa claro que quando nós ficarmos irados, nós devemos sempre refletir e sempre pensar no que nós devemos fazer, não no momento de ira, mas no momento que nós estivermos calmos. Porque quando nós estamos irados, nós não pensamos no bem do outro, nós não pensamos naquilo que é lícito fazer, aquilo que é a vontade de Deus, mas nós pensamos naquilo que a ira nos induz a pensar. Quando nós estamos irados, nós queremos pagar com a nossa própria mão, que é a famosa vingança. Mas nós devemos nos acalmar, é isso que a palavra de Deus diz. Pois sabe o que acontece quando nós deixamos a ira permanecer em nosso coração? Nós damos lugar ao diabo para ele agir na nossa vida. Porque quando nós acumulamos ira no nosso coração, essa ira vai atraindo outros sentimentos, o rancor, a mágoa. E se nós guardarmos mágoa e raiva, guardarmos ira em nosso coração e sentimentos ruins que não nos edificam, mas ao contrário disso, nos colocam para baixo e assim nos tornam sujos e pecadores. Esses sentimentos não pertencem a Deus, mas pertencem a este mundo, pertencem ao diabo, pois o Senhor é o Deus de amor, o Deus que não tem mágoa e não guarda rancor quando nós pecamos. Imagine só se Deus guardasse o rancor todas as vezes que nós
pecamos contra Ele. Seria terrível. Seria até difícil nós recebermos perdão de Deus, mas nós recebemos perdão dele porque Ele nos ama, porque Ele resolveu que nós seremos os seus filhos quando nós aceitamos Cristo como Salvador. E o rei Salomão escreveu uma coisa muito interessante em Provérbios capítulo 15. Quando você estiver num momento de aflição, quando eu também estiver num momento de aflição, ou seja, quando nós estivermos em momentos em que nós estamos bastante irados e bastante satisfeitos, nós devemos cumprir aquilo que o rei Salomão escreveu. Leia comigo. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Amém? Então, meus irmãos, nós devemos repensar e nós devemos dar uma resposta de forma calma, não pensando naquilo que o outro nos fez, mas pensando no que Deus quer que nós façamos naquele momento. Deus quer que nós possamos parecer ainda mais filhos dele, e se nós respondermos da mesma maneira que os outros falam conosco, nós iremos parecer hipócritas e ímpios. E nós iremos assim pecar, não o pecado da ira, mas o pecado que a ira nos incitou a cometer. Então esses sentimentos, o rancor, a mágoa, a ira, a raiva, o ódio, não devem fazer parte do nosso cotidiano. Mas a raiva, a mágoa, o rancor, a ira, que é o principal sentimento, o principal ato que eu estou trabalhando aqui agora com vocês. Esses atos não devem dominar, não devem nos dominar. A ira não deve ser cultivada, pois se ela for cultivada, ela vai se transformar em ódio. E isso não nos convém a ter em nosso coração, pois nós somos servos de Deus, e o servo de Deus não deve guardar rancor e não deve guardar ódio do seu irmão. Eu sei, é muito difícil nós não guardarmos rancor, nós não temos ódio de algumas pessoas, porque muitas vezes as pessoas querem o nosso mal, e às vezes o nosso coração nos incita a buscar uma solução com nossas próprias mãos, mas a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Então nós não devemos deixar que a ira nos corrompa e nos faça assim cometer atos que nós não iríamos cometer se estivéssemos sãos e estivéssemos totalmente lúcidos, estivéssemos totalmente vendo da forma que nos convém ver, como servo de Deus. Mas a ira, a mágoa, o rancor, tudo isso tem solução. E essa solução se chama perdão. Basta você se lembrar do perdão que Jesus te deu naquela cruz. E é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós devemos nos lembrar do sacrifício que Jesus fez pelos nossos pecados, para que assim nós possamos perdoar o nosso irmão. Porque imagine o sacrifício que Jesus fez por você. Mesmo eu e você pecamos, quando nós pecamos, nós podemos receber o perdão, porque Cristo nos dá o perdão todas as vezes que nós nos arrependemos de coração. Então, pare para refletir aquilo que Jesus fez por você. Naquela cruz ele morreu pelos seus pecados, mas não somente pelos seus, mas pelos meus, para os pecados de todas as pessoas. Então a nossa atitude deve ser de perdoar. E eu sei, é muito difícil, mas eu creio que com a bondade do Senhor, com a constância nos nossos devocionais, com a nossa leitura da palavra, o Senhor vai nos ajudar a cumprir o propósito dele. Ele vai nos ajudar a liberar perdão muito mais facilmente. Pode demorar um tempo, mas Deus vai nos capacitar para isso. Nós devemos liberar o perdão, pois assim convém ao servo de Deus, ao servo que é fiel ao Senhor, fazer e cumprir. Eu quero ler um texto sobre o perdão, que se encontra em Mateus capítulo 6.
versículo 14 e o versículo 15. Leia comigo então o que está escrito. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Glória a Deus, meus irmãos. Jesus disse que nós devemos perdoar os nossos irmãos, pois assim Deus nos perdoa. Mas quando nós não perdoamos os nossos irmãos, Deus também não vai nos perdoar. Então, Jesus disse também que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E muitas pessoas pensam que Jesus disse isso como uma forma de número realmente racional. Mas não. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro quando ele disse isso foi que nós devemos perdoar nossos irmãos todas as vezes que eles nos pedirem perdão. Então, meu irmão, busque sempre perdoar. Nós não devemos dormir, não devemos cultivar a ira no nosso coração, para que assim nós possamos viver de uma forma mais agradável, uma forma que agrada ao nosso Deus. Que a nossa vida deve ser sempre útil e agradável ao Senhor. A nossa vida foi feita para adorar. O propósito de Deus na nossa criação foi a adoração ao nome dele. Foi a nossa decisão em seguir os seus caminhos e adorar a ele. Para terminar, meus irmãos, eu quero ler um último versículo que se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo de 4 ao 5. Se você puder ler comigo, leia agora. Por favor, leia comigo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus, meus irmãos, que bênção! Tudo isso, não há nada que o amor de Deus e que o nosso amor possa suportar. Tudo isso nós podemos suportar com o amor de Deus. Nós devemos lembrar que o amor de Deus, ele é todas essas qualidades que nós lemos. E nós podemos ser assim, se assim nós confiarmos que o Senhor irá nos capacitar para tal coisa. E nós agimos para que nós possamos sempre amar o nosso irmão como a nós mesmos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Eu tenho certeza que agora você irá sempre perceber, irá sempre ver melhor a questão da ira. E agora eu quero orar por você para que nós possamos terminar esse devocional agora. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar, pedindo que o Senhor nos capacite para amar o nosso próximo, para liberar o perdão e não guardar a ira, rancor, nem mágoa, nem ódio, nem raiva no nosso coração. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, e por tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Oh, meu Pai, eu te agradeço, pois tudo o Senhor é Deus. Sobre tudo o Senhor domina, meu Pai. Obrigado, pois o Senhor é o Deus, e eu louvo a Ti, pois só o Senhor merece ser exaltado sobre tudo, sobre todas as coisas. Ó Senhor, muitas vezes, meu Pai, nós se iramos, meu Pai, e às vezes guardamos essa ira no nosso coração, e assim ela atrai outros sentimentos, meu Pai. E isso não agrada a Ti, meu Deus. Pelo contrário, isso só dá lugar ao inimigo para ele agir na nossa vida e agir para o mal, meu Pai. Que nós possamos vigiar, Senhor, e quando nós se irarmos, que nós possamos, meu Pai, dar uma resposta totalmente branda ao nosso irmão, para que assim não provoque a ira deste. Ó Senhor, que nós possamos liberar o perdão e o amor para aqueles que nos fizeram mal e nos fizeram nos indignar. Nós liberamos o perdão agora em nome de Jesus, meu Pai, e o perdão daqueles que nos fazem mal, meu Pai. Eu sei, Senhor, que é difícil, mas com a Tua capacitação, com o Seu poder e com a Sua mão sobrevoando sobre a nossa vida, eu tenho certeza que nós conseguiremos sempre perdoar os nossos irmãos para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Deus tem feito obras lindas. Deus tem abençoado a vida dos nossos irmãos. Deus tem abençoado a vida
de várias pessoas e eu espero que esteja abençoando a sua vida também com esses devocionais. Amém? Tenho recebido depoimentos que o Espírito Santo tem agido na vida das pessoas e eu agradeço a você por estar aqui mais uma vez comigo, tá bom? Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem, mais uma pregação da palavra do Senhor, mais uma oração, um devocional para você. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço para você.